é, Celso, o Ceará que teve aí, né, depois da saída do Thiago Nunes, era complicado ter a continuidade do trabalho. Não acho que o Thiago, eu acho que eu falei aqui da outra vez, né, o Thiago não era o principal responsável, mas também foi responsável principalmente pela eliminação no Campeonato Cearense. Eu acho que ele foi muito mal naquele jogo e depois da saída dele, o Ceará estava em busca desse novo treinador. E aí havia uma expectativa por parte da torcida de trazer um algo diferente, de trazer um nome que não fosse mais do mesmo. E quando falo de mais do mesmo, são aqueles treinadores habituais do futebol brasileiro que estão sempre ali, indo por um clube para outro e tudo mais. Eu cheguei a falar aqui que o nome que eu gostava, na última live a qual eu participei, que eu gostava do nome do Dorival Júnior para assumir o Ceará. Porque eu sempre achei o Dorival um treinador equilibrado, que exigia muito do seu elenco, não é um treinador acomodado. Tem bons trabalhos, principalmente Trabalha demais. Um cara que trabalha, demais, assim, ele é exige o último a muito. deixar. Primeiro a chegar e o último a sair do clube. Sim, é muito dedicado. E ele tem bons trabalhos, como você citou. O trabalho do Santos foi o trabalho mais de excelência, né, que ele conseguiu realizar recentemente, nos últimos anos. E desde então, ele figurou muito nos principais clubes do Brasil, né? Se você vê o currículo do próprio Dorival, então passando por Flamengo, por São Paulo, o próprio Atlético Paranaense, né? Que foi o último clube dele. Então ele sempre esteve em meio, né? O Palmeiras, equipes que. O Palmeiras eu acho que ele teve, agora não estou lembrado se ele teve diretamente no Palmeiras, mas eu sei que ele chegou a passar realmente pelos principais clubes do Brasil nesse período, tendo Passou pelo Palmeiras, principalmente passou sim pelo chegou Palmeiras. pelo Passou. Palmeiras. Eu tinha uma vaga lembrança que ele tinha trabalhado lá. E alguns trabalhos ele não foi tão bem, ele realmente apresentou um futebol bem abaixo, muito porque ele alçou muito esse patamar de um bom técnico depois daquele trabalho que ele realizou no Santos. E em outros, claro, ele não conseguiu chegar no mesmo patamar do Santos, mas apresentou uma melhoria de futebol. Eu lembro especificamente, até porque ele chegou a treinar o São Paulo especificamente, ele melhorou muito o São Paulo, que estava, assim, em uma das várias temporadas trágicas que o São Paulo teve, ele conseguiu fazer o São Paulo render muito mais, ser uma equipe muito mais organizada. Ele fez um bom trabalho, não na primeira passagem, mas na segunda, no Flamengo, em que ele conseguiu também fazer um Flamengo que estava ali tentando sempre fazer um algo a mais, era aquele Flamengo que ainda estava se estruturando como equipe, né? Porque estava já naquela questão financeira de melhoria, e ele já conseguiu fazer daquele Flamengo um time também mais organizado. Ele chega nessa missão para o Ceará para tentar fazer um time que não era desorganizado, na minha avaliação, né, do trabalho do Thiago Nunes, mas é um time que precisava de mais cobrança, que precisava muito mais demonstrar em campo poder de decisão que o Ceará não vinha apresentando em muitas partidas. Então, eu não acho que o Ceará ele sai de um treinador com um perfil para um outro perfil totalmente drástico, o que poderia ser, por exemplo, Jair Ventura, que é sair do Thiago Nunes para o Jair Ventura, que é um estilo totalmente diferente. Então, tem uma coerência, principalmente o Dorival, que ele é um treinador ali mais meio termo, né? Ele não é totalmente ofensivo, ele também não faz aí o estilo extremamente defensivo, e eu acho que ele é um treinador experiente. Vi, Celso, alguns torcedores do Ceará irritado com a contratação. E aí eu me pergunto, né? O que é que essa pessoa queria? Imagino eu, a impressão que eu tenho é que talvez ele quisesse um treinador de um outro contexto, né? Do cenário internacional, um promissor, sei lá, da Colômbia, do Chile, sabe? Algum treinador que tivesse nesse cenário para trazer para fazer esse trabalho. Só que eu acho que seria um risco alto para o Ceará fazer essa aposta. E se a gente olhar os atuais treinadores, hoje, se eu não me engano, na Série A a gente tem 10 treinadores estrangeiros. Metade das equipes do Brasil que vão disputar a Série A tem treinadores estrangeiros. E muitos deles ainda estão tentando se firmar. O Vitor Pereira no Corinthians, o próprio Medina no Internacional, que já teve o fiasco de cair na Copa do Brasil. O próprio do Flamengo, né? O Paulo Souza, que também ainda está precisando mostrar mais o seu futebol, que ainda não convenceu totalmente. Então, para o Ceará, que o primeiro jogo, daqui a uma semana, na próxima terça-feira, o Ceará entra em campo contra o Independente, e o Cássio chegou a mencionar isso também na live. O primeiro jogo do Ceará é fundamental. Esse jogo contra o Independente, o Ceará precisa vencer. Se empatar, já pode ser considerado ali uma vaga escapando para a passagem para a próxima fase. Tanto do Então, Ceará
quanto do Fortaleza. Isso, só que do Fortaleza também. O do Fortaleza pensando na segunda vaga e o do Ceará pensando na primeira, que é a única vaga. Que é a única possibilidade de avançar. Então, assim, o trabalho do Dorival já começa com um jogo muito relevante. Um jogo que não dá para pensar em perder, aliás, em empatar ou perder. É claro, vai se ponderar porque é a primeira partida dele. E eu acho que também, nessa uma semana de trabalho que ele vai ter, ele não deve fazer muitas alterações no time. Algumas coisas a gente ainda vai ver do trabalho anterior, no caso do Thiago Nunes, mas eu acho também que o Dorival ele é um cara muito estudioso, ele entende muito de jogadores, peças, determinados atletas. Acho que foi uma boa aquisição de mercado do Ceará. Acho que o Dorival é um treinador para fazer um trabalho de regular para bom, né? Nada muito excepcional, mas que é também uma oportunidade para o próprio Dorival ter um passo importante na carreira. Pode ser que ele consiga fazer um bom trabalho, porque se a gente for olhar até no cenário nacional, por exemplo, o Marquinhos Santos, treinador que estava no Juventude, foi para o América Mineiro e colocou a equipe na Libertadores. Até no ano passado, se você falar, você quer o Marquinhos Santos para treinar seu time, muita gente não queria. Hoje, o Marquinhos Santos no América Mineiro, ele está muito mais valorizado. E o Dorival Júnior, que tem muito mais experiência e lastro numa Série A, então eu acho que ele é o cara ideal para esse momento, porque já viveu vários momentos, várias situações, competições internacionais e nacionais, a ponto de fazer esse Ceará algo a mais, porque eu acho que o Ceará tinha coisas boas, não era tudo péssimo, mas ele precisa ainda ajeitar determinados pontos que o time ainda precisa se ajustar. Vou perguntar ainda sobre o que Minhoca imagina que Dorival deve encontrar no Ceará e como ele projeta esse início de trabalho do novo comandante do Vozão. Mas, maestro, ainda sobre esse debate mesmo em torno da definição de Dorival como novo técnico do Ceará, você acha que, de repente, essa resistência que ele pode estar encontrando, essa parcela da torcida do Ceará, pode residir no fato de ele estar justamente há 2 anos parado e a galera considerar que isso seja tempo demais para o futebol? Ou você acha que isso até é pouca coisa? Desde que a gente começou a acompanhar o Ceará, tem uma característica assim, uma parte da torcida, pelo menos na minha visão, tem uma expectativa assim muito, muito alta, pô. Veja só, Dorival está parado nesse tempo, não é por falta de convite, não. Ele foi convidado nesse período, o cara simplesmente é milionário, né? Sempre foi um treinador, há muitos anos é o treinador do primeiro escalão, então acumulou muita grana aí porque se tivesse dificuldade não teria parado 2 anos. Ele parou 2 anos porque ele tinha essa condição, mas assim não é exatamente por falta de trabalho, não. Então eu acho que o Ceará ainda foi muito bem no mercado. Assim, a insatisfação de alguns torcedores é normal. Nenhum treinador vai ser, em tese, tirando Jorge Jesus voltando ao Flamengo, nenhum vai ser unanimidade. Mas o que é que se queria nesse momento? É que fosse um estrangeiro. Poderia ser um estrangeiro, mas assim, qual? Quem teria que descobrir? O Fortaleza achou o Vojvoda. Eu acho que tem isso. Assim, o Ceará tem essa expectativa de que possa achar também. Mas pode não achar, né? Então, depois que você estava com o Thiago Nunes com 40 jogos, ele teve a frustração do Campeonato Cearense, a frustração da Copa do Nordeste, vai ter agora vai ter a Copa do Brasil, já começa na Série A já. Nesse momento, não é o início de temporada. O Ceará, eu acho que ele foi atrás de um nome que pode chegar, que pode arrumar a casa. Não é um trabalho partindo do zero, que nem foi o caso de Vojvoda também. Vojvoda entrou na série de Anderson, já era meio caminho, porque deu muito certo. O que aconteceu? O treinador do Fortaleza, todos os clubes vão tomar aquilo como exemplo. E, na verdade, aquilo tem que ser tomado como meta. Mas o exemplo não é algo tão factível assim. Porque aquilo não é padrão, né? Não é o normal, né, maestro? Aquilo não é de jeito nenhum. De jeito nenhum. A velocidade para dar certo, a diferença de trabalho em relação ao antecessor, a quantidade de resultados obtidos. Então, assim, todo mundo quer isso, velho. Só que isso aí é um enquanto que acontece. 1 em 50, 1 em 100, é um funil, pô. Então, assim, nesse momento, eu acho que o Ceará precisa de um treinador que consiga arrumar a casa em andamento. E dentro do mercado, eu acho que a escolha foi uma boa escolha. Não vou dizer que foi a melhor escolha, não.
Mas foi uma boa escolha. E foi cara. Como eu estou dizendo, Dorival Júnior passa ele tá esse tempo todo parado. Para ele voltar a trabalhar, meu irmão, porque alguém convenceu ele, botou dinheiro só, meu irmão. Aí ele disse: por esse dinheiro eu volto. Porque se não fosse para outra grande, não, eu prefiro continuar aqui no meu sofá e tal. Então, o Ceará está pagando caro para ter esse treinador. Eu acho que o treinador é uma boa escolha, não é uma escolha excepcional, não estou defendendo isso, mas é uma boa escolha dentro do mercado. Eu acho que é um treinador que você pode esperar para ajudar o time, porque ele já ajeitou muitos times do Brasil. Perfeito. Times grandes do Brasil. Perfeito, exato. Grande assim, na escala nacional mesmo. Então, isso já aconteceu. Times já nacionais. já teve trabalhos ruins, porque o Ceará é grande, para ninguém confundir aqui. Já teve trabalhos ruins com qualquer treinador também. Só que eu acho que a média de Dorival, ele é acima da média dentro dos treinadores brasileiros. Aliás, só para ressaltar também um ponto, Celso, que é o seguinte, né? O Dorival, em alguns momentos, acabou rejeitando, até por questão de saúde familiar, né? Ele teve a questão da esposa e tudo mais, estava fazendo tratamento. Então, em determinados momentos, ele acabou ficando de fora do futebol por uma questão particular. Não foi nem por conta profissional, até porque eu acho que ele já ganhou muito dinheiro. Então, assim, ele é muito bem resolvido quanto a isso. Mas agora ele optou em voltar, né? Ele achou o momento certo agora a voltar a treinar, claro. Concordo plenamente com o Cássio, assim, né, nessa questão dessa própria situação de muito tempo parado. A gente não sabe como de fato o Dorival volta, né? Como ele vai ter. Porque, assim, é todo o trabalho a qual há muito tempo ele não tem, que é lidar com o vestiário, lidar com o clube, que está vivendo um momento que precisa se reerguer, no caso do Ceará, depois de 2 eliminações precoces no começo da temporada, e iniciar esse trabalho com o elenco, que aí é onde entra o outro ponto da abordagem que eu queria falar, que é a questão da formação desse elenco. Uma parte dessa montagem foi feita pelo Thiago Nunes, e, aliás, foi até uma das divergências ali no início da temporada sobre o Ceará precisa de um atacante, o Thiago Nunes quer um atacante com uma característica específica. E aí o Ceará foi atrasando até em busca desse nome, o Matheus Peixoto foi o último nome que chegou, mas a gente não sabe se na prática isso vai afetar também a ponto de trazer outros nomes para o elenco, ou se isso vai ficar mais à frente. Lembrando, o Cássio, se eu não me engano, é meados de abril, né? Que fecha a janela brasileira. Se eu não me engano, a primeira janela de transferência. A primeira janela, aí depois volta em agosto, né? Isso. Então, assim, o Ceará ele tem essa primeira janela até aí mais umas 2, 3 semanas, vamos lá, possivelmente para fechar com novos nomes. Acho difícil o Ceará vir com 2, 3 nomes. Se vier, pode vir um zagueiro, quem sabe pode vir mais um meio de campo ali, porque o Ceará está precisando. Mas eu acho que o próprio Dorival vai tentar ver ali, né, das posições que tem no elenco, quais são as carências, assim, as coisas mais urgentes para fechar essa primeira leva de contratações. 12 de abril, Filho News, lembro. 12 de abril é a janela quando fecha.